Pode ir. Olá, sou Carlos Alberto de Carvalho, professor do Departamento de Comunicação Social da UFMG. Eu atuo na graduação e na pós-graduação, sendo que na pós-graduação eu tenho sido responsável por mais de 3 dezenas de orientações. Essas são orientações que incluem mestrado, doutorado, assim como supervisões de pós-doutorado. Eu também sou coordenador do grupo Insurgente, que é o grupo de pesquisa em comunicação, redes textuais e relações de poder-saber. Neste grupo, a gente tem feito uma série de discussões que passam, por questões como decolonialidades, colonialidades, racismo, fascismo, política, violências, pensando as violências aqui tanto numa dimensão das violências, por exemplo, de gênero, como também aquelas violências que são típicas das ações políticas. Violências que são, em certa medida, uma parte constitutiva e, infelizmente, da sociedade brasileira. É, Nesse tipo de discussão ou nessas interações que a gente faz no grupo a partir de uma vasta literatura, o nosso interesse é tanto perceber os processos que criam desumanização, que geram, uma série de questões aí que promovem violências físicas e simbólicas, quanto também perceber quais são, as atitudes aí ou os processos que pessoas, organizações, entidades as mais diversas adotam para superar tanto as violências físicas e simbólicas, quanto também, todos esses processos aí que hierarquizam e que criam desumanização. As minhas pesquisas, se eu faço um recorte histórico, elas têm em comum, algumas questões que são recorrentes. Por exemplo, as relações de gênero, que desde a minha dissertação de mestrado, elas aparecem de alguma forma. Quando eu investiguei as primeiras notícias que abordavam HIV e AIDS, a homofobia, ela era um elemento lá, componente importante, já que havia uma perspectiva equivocada de grupos de risco que seriam, os homossexuais masculinos, dentre outros, e isso então acabou por promover ou aumentar, a incidência de homofobia ou ódios contra pessoas homossexuais. Historicamente, então, num conjunto de orientações que aí envolvem também graduação, iniciação científica, como temas mais recorrentes, eu tenho trabalhado, junto com pessoas que eu oriento, questões voltadas para divulgação científica, dinâmicas sexistas, LGBTQIAPN+, fobia, racismo, religião, relações de poder e produção e publicização das ciências a partir de recortes de gênero, enfim, há aí uma série de temas, o que implica algo que é muito típico, da nossa atividade de orientação. Também, voltando um pouco a outras pesquisas que eu realizei, eu já trabalhei com práticas de lawfare, que são essas violências políticas que visam minar figuras públicas, sobretudo políticas, a partir de perseguições judiciais, e se eu tivesse que fazer uma espécie de síntese, de por onde andam as minhas pesquisas, eu sintetizaria apontando que os direitos humanos têm sido questões, ou têm sido, uma questão transversal aí a muitas das pesquisas que eu realizo. A perspectiva dos direitos humanos vai aparecer naquilo que eu já referi aqui como racismo, LGBTQIAPN+, fobia, mas podemos acrescentar a xenofobia, enfim, todas as estratégias de desumanização. E, privilegiadamente também, nas minhas pesquisas, o jornalismo acaba aparecendo, como um desses elementos. Mas as minhas orientações estão longe de se limitar, à temática do jornalismo, ou tendo o jornalismo como único referente. Nesse sentido, então, eu orientei, tenho orientado como temas aí o cinema, audiovisual de uma forma mais geral, as religiões nas suas imbricações aí com processos jornalísticos, processos comunicacionais,
comunicação regional, como de uma pesquisa que lida, né, com processos de informação em Imperatriz, Cordel, enfim, né, há uma grande diversidade de temas. É importante também, né, aqui destacar que a importância, né, da orientação, ela se dá, evidentemente, a partir daqueles enfoques que eu tenho maior domínio, mas que também o processo de orientação, ele implica, né, a leitura conjunta com quem eu oriento. Então, eu já trabalhei com temas como bareback sex, por exemplo, ou não monogamia, que são temas em relação aos quais eu não tenho domínio. Então, tive que estudar e aprender, né, junto com as pessoas que eu estava orientando. Tenho mantido sempre também convênios nacionais e internacionais, né? Esses convênios nacionais, eles têm envolvido pessoas que eu orientei em algum momento ou que resultam de outros contatos, são pessoas atuando, por exemplo, na Universidade Católica aqui de Minas Gerais, na Universidade Federal do Tocantins, na Universidade Federal do Maranhão, na Universidade Federal do Amazonas, enfim, não é? Há uma diversidade aí de instituições, além também de convênios internacionais, por exemplo, e principalmente nos últimos tempos com a Universidade do Minho, em Portugal. Mas também já participei de convênios com a Universidade Complutense de Madrid. Então é isso, outras informações, né, sobre a minha trajetória, sobre as minhas atividades, vocês podem obter no Somos UFMG, que é uma página institucional da universidade, assim como também no meu currículo Lattes ou no Google Acadêmico. E aguardo, né, que vocês nos procurem aí para a linha de pesquisa materialidades, textualidades e materialidades da comunicação, e serão sempre pessoas bem recebidas para os nossos processos seletivos, com o desejo de que tenham aprovação, né, e que trabalhem conosco. Um grande abraço e obrigado.